Então o programa da CDU e o programa do Dr. Bandeira Pinho, estamos a enganar o povo, que já ouviu o Dr. Bandeira Pinho e nós a dizer que pretende é bom que haja um mercado municipal. Corta a palavra, o Dr. Zé Carlos está com a conversa. E então, para mim, de facto, essas vias estruturantes de ligação em Viseu, a reclassificação da ligação A25 via Termas, a variante do Nó das Arcas, a de Santa Cruz da Trapa, Serraz Termas, para dar, e Santa Cruz da Trapa tem que ser um polo de desenvolvimento, um centro de desenvolvimento. Santa Cruz da Trapa deve ser no campo social, no campo da saúde, no campo social. Não é por falta de estabilidade. Isto é uma das nossas prioridades. Portanto, com isto nós damos o salto. O resto, como dizem os empresários com quem eu converso, virá depois. Agora, isto é estruturante. Sem isto, São Pedro ficará isolado, completamente isolado. A variante à Serra Pinto, e muito bem que o Sr. Presidente chama a variante à Serra Pinto, resolve um problema sem dúvida nenhuma do trânsito a Serra Pinto. Mas aquilo é uma barragem, aquilo é uma montanha, aquilo é uma muralha da China. Acaba em um viaduto. Desculpa lá, qualquer estudante de arquitetura do ambiente chuva aquela obra. Ora, São Pedro precisa de facto de uma reclassificação interna, mas não é aquela. Não me peça a mim também, Sr. Presidente, qual é a solução. Não. Há tempos para isso. Isto tem que ser redesenhado, quem sabe. Não é o Presidente de Câmara. Eu não tenho pouco jeito para desenho. Mas, meus senhores, eu queria passar a um outro aspecto que era este. Eu já quer dizer 4 minutos. Então, como é que eu posso. Então tens 2 minutos para responder isso e depois que eu quero passar ao Dr. Bandeira Pinho. Pronto, eu depois o tempo. Mas tens de ser altamente telegráfico. E eu ainda estou nos eixos estruturais. Está bem, já vamos. Não há hipótese, obviamente, de discutir aqui o projeto, porque a criação de emprego não se faz com esta legislação. Turismo de montanha, aquilo que eu disse, vou ser telegráfico. Turismo de montanha, mantenho aquilo que disse há 4 anos. Turismo de montanha deve ser aquele turismo que é formado a partir das termas e dando condições para circuitos pedonais, dando condições para haver artesanato, dando condições para haver equipamentos que consigam captar o dinheiro. Não pode esquecer que tens as aldeias mais lindas da pena. Exatamente. Peço desculpa. O turismo da Miserela, que vem o pessoal da Vila da Feira e da Arouca comer a merenda e sujar a serra, não quero, não, muito obrigado. E digo isto e direi sempre. Eu quero turismo de qualidade. Agora, quero turismo de montanha de qualidade. Sim. Depois, em relação a Santa Cruz da Trapa, e começo por fim, Santa Cruz da Trapa, é realmente, eu no campo da saúde, Correios, bombeiros, tem escola no campo da educação, é realmente um polo. Santa Cruz não precisa voltar. Jardim dos Muniz. Estava lá aquilo muito bonito, as pedras a cair, e aquele jardim que era a vergonha de São Pedro. Obviamente, ele construía. Foi reconstruído. Como é que poderia haver um espaço de lazer, que ele vai ser reconstruído, obviamente, sem passeio? As pessoas entravam diretamente, nem podiam ali transitar. Obviamente que aquele jardim, que tem muito espaço para baixo, para ser reconstruído, necessita de passeios e estacionamento, e fica um jardim bonito. Ele podia ser, não seria aquilo para estacionamento, está a ser requalificado e vai ver que vai-me dar os parabéns, Eduardo Loto. Vai-me dar os parabéns no fim da obra. Já respondeste? Em relação... Só para mais um. Eu não consigo responder. Em relação... Eu tenho que responder. Em relação aos passeios, em relação ao dinheiro gasto, eu devo dizer, deve ser das únicas câmaras que não faz passeios. Nem paga jantares às 2.000, 3.000 pessoas. E quero dizer ao Dr. Bandeira Pinho, que quando se faz sobre inaugurações, obviamente quando se faz um convívio numa inauguração, o Dr. Bandeira Pinho recorda-se, e eu também o aceitei e votei, o senhor inaugurou até o autocarro da Câmara, com passeio com os Bandeira Pinho, mais 2, 3 minutos para cada um para acabar o programa. Não há crime nenhum de ter obras, de fazer a abertura, de fazer um compromisso. O crime é não as ter e não fazer. Bandeira Pinho, 3 minutos, projetos finais e declaração final. Então e sobretudo uma palavra também em termos de gestão das termas. Toda a gente sabe, 3 minutos e isto é verdade. E já vou passar às 8. No tocante a eixo estruturante, o eixo estruturante que eu falava há bocado, que está inscrito no PDM, não é o eixo estruturante que fica ali uma variante só, é o eixo estruturante porque liga a outros e liga, por sua vez, às grandes vias. Temos o eixo estruturante, e pode ser considerado como tal, complementado por uma variante da Santa Cruz da Trapa e Serrazes. O projeto está feito, a candidatura foi feita, urge. Toda a gente concorda que Santa Cruz da Trapa é um polo importantíssimo. Aliás, o turismo cultural cria emprego. O turismo ambiental, paisagístico, cria emprego. E respondes então à ideia de criar emprego via turismo. Atenção, eixo estruturante, variante Santa Cruz da Trapa, que foi iniciada com o Estradão, da Colheira, até cá abaixo, a Santa Cruz da Trapa,
e que depois foi substancialmente melhorado pelas eólicas. É um eixo que tem que continuar até cá abaixo, até às termas, então, Santa Cruz, até às termas, e que permita que populações como Bordões, ali vão ter. Outro eixo estruturante, e que foi conseguido, felizmente por nós, também alguma coisa fizemos neste capítulo. O nó de Arcas foi imposto pela Câmara Municipal de São Pedro Sul. Para os ouvintes, atenção, para quê? Não é para se fazer o que está a fazer, ou argumentando da forma que se está a argumentar, que o acesso ao nó de Arcas tem que ser por Pinho e Pindel dos Milagres, por centro dessas terras. Declaração final tem que ser pela Estrada Regional 228, pela Ladreda, a ligar Figueiredo de Alba e a ligar Pindel dos Milagres. Declaração final que eu quero acabar. Foi para isso que se concebeu o nó de Arcas, para que nesse eixo se crie um polo industrial. Declaração final, meu caro Bandeira Pinho, senão isto é que é importante toca o sinal do horário e vamos embora. Isto é que vai criar emprego. Declaração final. Investimento público, atenção. Declaração final. Investimento público, não quer dizer que seja camarário. Nós temos que exigir do Governo que olhe para São Pedro Sul de vez. E temos que exigir, e saber exigir, e saber exigir, como eu exigi muitas vezes. Eu até cheguei a dizer a ministros que vinham aí em comitiva, se não passassem pela minha terra, se não passassem por São Pedro Sul e não viessem à Pousada da Juventude, que eu ia-me embora. Então diz-me, declaração final. E devem ter declaração final, que a declaração final, sim. comungando em algumas coisas que aqui foram ditas, nomeadamente até pelo voto, nada se faz se não juntarmos forças. Ou seja, se não houver democracia participativa, se nós não dialogarmos com as pessoas para saber onde temos que estar com elas e lutar por elas. Os jardins de infância têm que continuar, os centros escolares têm que continuar. Fizeram-se grandes jardins de infância em São Pedro Sul. Em São Pedro Sul. Voto final. Fizeram-se grandes associações em São Pedro Sul. É preciso pôr a nossa riqueza ao serviço de todos. Acabou. E não só de alguns. Carlos, a mesma coisa dos meios urbanos e dos meios rurais. Não discriminar ninguém. Final. Bom, é necessário uma voz, eu concordo, a voz que levou à requalificação da 227 e da 228, que o Dr. Bandeira Pinho bem se lembra que não estavam feitas, eram campos de golfe, e foi levantada a voz e houve investimento. Como houve investimento quando veio o Serviço de Urgência Básico, o novo Centro de Saúde, que compramos o terreno, batemos o pé, fizemos protocolo. E, portanto, é preciso uma voz e eu concordo perfeitamente. Quanto àquilo que foi dito em relação à 16, Viseu está a requalificar a 16 até ao Nó de Moselos, São Pedro Sul vai requalificar a 16 até aos limites do Conselho, e o Instituto de Estradas fará a ligação desde os limites do Conselho ao Nó de Moselos. Isto significa o quê? Significa que deste debate, o que é que resulta? Resulta que é criticado o meu projeto, mas eu tenho um projeto, tenho obra feita e eu faço. E quando chega a um debate no fim de uma legislatura, aquilo que se critica é que se teria outro projeto. O mais triste que pode chegar é ao fim de um debate e as pessoas não criticarem o projeto porque não há projeto e apresentarem o próprio. Hoje aqui ninguém apresentou o projeto, porque realmente se entretiveram a falar daquilo que foi um projeto que foi posto em ação e a obra está à vista. CDU, Eduardo Boluto, doutor António Carlos, não, já não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Quanto ao Dr. António Carlos, é assim, aquilo que nós temos que ver é assim, os projetos do Dr. António Carlos são eleitorais, são dinheiros mal gastos, são a variante para o Intermarché, podia ser feita pela administração direta e não foi, nem sequer uma empresa do Conselho foi. Eu peço que tenho ainda um minuto, não é? É um minuto só. Pronto, tenho um minuto. Eu só quero aqui dizer o seguinte, é que, pelo aquilo que eu vejo, nenhum candidato à Câmara, quer ontem, quer hoje, quer também na Rádio Lafões, se pronunciou sobre isto. Eu tenho aqui um ofício da ASOL, onde pede a todos os cabeças de lista os problemas das pessoas com deficiência. E nós, CDU, já dissemos, e já disse aqui, que isto é uma batalha. Segunda-feira vamos ter mais batalhas e esta batalha dos deficientes tem que se ter sempre em atenção. Tocou-me de perto isso. Mas não digo. Temos que ter sempre em atenção. E uma parte do ofício diz assim: a inadequação da rede dos transportes públicos às necessidades das pessoas tem impactos particularmente graves nas pessoas com deficiência. E a título de exemplo, há deficientes que recusam o emprego porque não têm meios de transporte. Declaração final é essa?